Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de Química. Eu me chamo professora Rose Maire, conhecida como Rose para todos, né? E, assim, vamos para mais uma aula de Química, onde nós estaremos trabalhando com as funções amidas. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura das funções amidas, tá bom? Então, mais uma vez, sou professora de Química de vocês aí do colégio. Estarei aqui agora explicando um pouquinho sobre a nomenclatura dessa função amiga, tá bom? Vocês vão ver que não é tão complicado como vocês pensam. Vamos lá, então. A função amida, eles são, na verdade, são compostos que apresentam um grupo funcional. Observe aqui comigo. Vocês devem lembrar, nas últimas aulas que nós trabalhamos, a gente falou um pouco sobre a amina. E a amina, ela é proveniente também, ela é derivada do composto orgânico amônia, onde nós temos ali o NH3 e um desses hidrogênios, ou até dois, três, dependendo do tipo da amina, a classificação da amina, ela é substituído por algum radical orgânico. A amida, o grupo da amida, ela tem a diferença simplesmente porque um dos hidrogênios dessa amônia, ele é substituído pelo grupo acila, onde nós temos aqui o carbono dupla O, também chamado de carbonila, tá bom? Então, nesse caso, essa estrutura aqui, esse grupo funcional, ele é o grupo funcional da função amida. Também a gente pode dizer que as amidas, ela também tem as mesmas classificações da amina. Podem existir amidas do tipo primária, secundária e terciária. Vai depender da quantidade de substituintes do hidrogênio daquele grupo amino, tá bom? Aí essas amidas aí recebem essa classificação, se ela vai ser amida primária, secundária ou terciária. Então, nós temos aí um exemplo, onde neste caso a gente tem uma amida do tipo secundária, tá? A gente vai aprender a dar nomes a esse tipo aqui de função nitrogenada. E para isso a gente vai para a primeira regra. Vamos entender um pouquinho sobre as amidas primárias, depois a gente vai entender um pouquinho sobre a nomenclatura para as amidas secundárias e terciárias. O mesmo estilo que nós vimos na aula de amidas. Quem não pegou, não assistiu essa aula de amina, eu recomendo que você assista para poder você entender um pouquinho também a diferença de amina e amida, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai seguir aquelas regras da IUPAC, onde a gente tem o prefixo. Esse prefixo, só para a gente lembrar, é a quantidade de carbono. Se a gente tem um carbono net, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, e assim por diante. A gente tem um infixo. Esse infixo aqui, ele é o quê? O tipo de ligação. Se é uma ligação simples, an. Se é uma ligação dupla, a gente coloca o en. Se é uma ligação do tipo tripla, a gente coloca o in. E assim por diante. Nesse caso, a gente fala por diante, quando a gente fala de en, que é duas ligações do tipo dupla, tá? No caso do sufixo, a gente vai colocar quem? Amida. Mais uma vez eu falo, gente, para vocês. Quando a gente tem uma função do tipo álcool, o sufixo vai ser o quê? O ol. Quando a gente tem uma função do tipo cetona, o sufixo vai ser ona. Do tipo amina, o sufixo vai ser amina. Do tipo amida, o sufixo vai ser amida, tá bom? Então, toda vez que a gente fala de sufixo, é a terminação da função. Então, vamos lá. Observe aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui, neste caso, o primeiro exemplo, a gente tem uma amida do tipo primária, onde apenas um hidrogênio foi substituído, tá? Tem 2 hidrogênios aqui ainda. Então, neste caso aqui, é a nossa cadeia principal, tem 2 carbonos, entre eles ligação simples. Então, vamos colocar o nome, prefixo, et, porque nós temos 2 carbonos. O intermediário ou infixo, an, ligações simples. E aí, o sufixo amida. Bem simplesinho esse exemplo para a gente aí. Vamos, então, um pouquinho dificultar. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que também é uma amida do tipo primária, porque nós temos aqui 2 hidrogênios que podem ser substituídos por outro radical, mas como não está substituído, ela é uma amida do tipo primária. Neste caso, a cadeia carbônica tem que ter, a cadeia principal tem que ter a maior quantidade de carbonos, a gente pode dizer que ela pode ser representada por essa. Não esquecendo que a função, gente, também tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Então, aqui a gente tem 4 carbonos, e a gente tem um radical, uma ramificação aqui, tá? Com um carbono apenas. Se tem um carbono apenas, a gente pode chamar ele de metil. Met, como ele é um radical, radical metil.
certo? Então, nesse caso aqui, professora, como é que eu vou fazer para contar essa cadeia? Eu posso contar daqui 1, 2, 3, 4, ou eu posso contar daqui 1, 2, 3, 4. Aí você vai lembrar comigo. A gente tem um radical ou uma ramificação e temos o quê? A função aqui. Nesse caso, a prioridade é a função, gente, tá? Sempre a função, ela vai ter prioridade em cima da ramificação ou do radical, tá bom? Então, nesse caso, essa função ela tem prioridade, então a gente conta daqui. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, esse metil, ele está no carbono 3. Então, a gente coloca 3 metil, tá? E aí a gente vem com aquelas regrinhas, prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, no caso, 4 carbonos, but. Tudo ligação simples, observe o tracinho, ligação simples, an. E termina com o sufixo amida. Tranquilo, gente? Vamos por esse exemplo aqui, que é de linhas, também chamado de traços, né? Lembrando que cada pontinha dessa a gente tem a quantidade de um carbono. Ela é uma cadeia onde não tem nenhuma ramificação aqui. Então, a gente tem aqui, este é o grupo amida, tá? Olha o carbono aqui, o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, ligado no nitrogênio. Então, esse grupo aqui é o grupo amida. Então, é uma função do tipo amida primária. Por quê? Porque tem 2 hidrogênios aqui ainda. Então, a gente só substituiu um hidrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que começa sempre próximo à função. 5. Pente. Ligações simples, an e o sufixo amida, tá? Vamos, então, agora mais um exemplo. Observe, todos esses são primárias, amidas primárias. Então, quantidade de carbono, 3. Prop. Ligações simples, an. Se tivesse aqui ligação dupla ou tripla, a gente teria que colocar, se for dupla, em, se for tripla, in, e a gente tem que dizer onde é que se encontra, qual é o carbono. Se é um carbono 2, no 3, tá? Você vai contar também e dizer qual é o carbono que essa dupla ou tripla ela está ali. Então, nesse caso, como são ligações simples, a gente tem aqui o an e termina com a amida. Vamos para outro exemplo. 4 carbonos, contando sempre daqui. E a gente tem ligações simples entre eles, an, e terminando com o sufixo amida. Nesse caso agora, a gente vai ver um pouquinho das regras para as amidas do tipo secundário e terciário, tá? Devem colocar o nome dos radicais de hidrocarbonetos ligado ao átomo de nitrogênio antes do nome da amida, colocando a letra N antes do nome desse radical, de forma a deixar claro que este é um substituinte do nitrogênio, tá? E não da cadeia hidrocarbônica da amida. Então, a gente fez também essa mesma coisa lá para as aminas, então vocês vão perceber que são bem parecidos. Observe, o N, que representa o nitrogênio, e quem está ligado com ele, você vai colocar, lembrando, gente, que é uma ordem alfabética, mais o prefixo, infixo e o sufixo amida. Então, observe esse exemplo. A gente tem que aqui este grupo aqui é o grupo funcional da amida. Observe que os 3 hidrogênios, eles foram... Não, na verdade, 2, né, professora? 2 hidrogênios foram substituídos, porque aqui nós temos um hidrogênio sobrando, então é uma amida do tipo secundária. Então, neste caso, próximo ao nitrogênio, a gente tem quem? Um radical metil. Por que metil? Porque mete de um carbono. Então, a gente vai colocar N-metil, que está ligado ao nitrogênio. Aí você conta a cadeia carbônica, a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Então, but. Só que no 3, no carbono 3, a gente tem quem? Um metil, um radical também metil, porque é apenas um carbono. Então, vai ficar N-metil, 3 metil, buto, an, amida. Butanamida. Por quê? Porque o an de ligações simples. Belezinha? Agora, observe aqui. Aqui sim é uma amida terciária, porque o nitrogênio, os 3 hidrogênios foram substituídos. A gente tem ligado aqui ao nitrogênio um carbono, que a gente coloca como metil, e a gente tem 2 carbonos, que a gente chama essa cadeiazinha de etil. Então, qual que seria o primeiro? Ordem alfabética, etil. Depois o M de metil. Então, N-etil, hífen, N-metil, tá? Aí agora a gente vem para essa cadeia daqui, ó. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, tá? X. Também poderíamos colocar com HX, tá bom? Não tem problema. Então, tá aí. X, de 6. Só que observe que nós temos aqui também uma ramificação e a gente tem uma ramificação aqui nesse carbono. Nesse carbono a gente tem metil e aqui a gente tem quem?
um etil, tá? Então, novamente, por ordem alfabética, eu vou colocar. Agora, observe que 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho um metil. Então, por isso que eu coloquei 3 etil. No carbono 4, eu tenho um metil. Por isso tem 4 metil. Com prefixo, ex, da cadeia principal, an, ligações simples, e amida para terminar o nome. Então, vai ficar N-etil, N-metil, 3-etil, 4-metil, hexanamida. Tranquilo, gente? Olha outro exemplo aqui para a gente poder ver. Observe que o grupo funcional, ele está aqui, ó, nesse meiozinho. C-O ligado com nitrogênio, tá? Então, esse é o grupo funcional da amida. Essa amida, ela é uma amida do tipo terciária, porque a gente tem um substituinte aqui, outro aqui e outro cá. Então, ela é do tipo terciário. Então, nesse caso, aqui, ligado com o nitrogênio, a gente tem um grupo com 2 carbonos, chamado de etil, e outro grupo com 2 carbonos, que a gente pode também chamar de etil. Como esses dois substituintes são iguais, a gente usa o di, para a gente representar que nós temos 2 substituintes iguais do tipo etil. Lembram disso? Mesma coisa que a gente viu lá nas aminas. Então, vai ficar dietil. Mas, como a gente tem 2 substituintes ligados no nitrogênio, a gente coloca N,N, dietil, e a cadeia principal. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, ligações simples, an, e amida para terminar. Observe novamente, pessoal, coloquei uma também de traços, de linhas aqui, né, para a gente poder entender. Novamente, é uma amida do tipo terciária, onde os 3 hidrogênios foram substituídos. Nesse caso aqui, a gente tem apenas um carbono, então a gente tem um grupo metil. Aqui a gente tem 2 carbonos, né? Então a gente tem aqui esse grupo etil. Então a gente tem, ligado ao nitrogênio, a gente tem um etil aqui e um metil K, tá? Então a gente vai colocar N-etil, N-metil, ordem alfabética. Quantos carbonos? 4 carbonos. Ligações simples entre eles, então, butanamida. Belezinha? Lembrando sempre, essa parte é o grupo funcional da amida. Agora vamos para um exemplo. Olha só. Escreva a sua fórmula estrutural do nome N-propil ou propiletanamida. Como é que a gente vai fazer essa estrutura? Lembra, final, que a gente tem que saber qual é a função. Se a função no final aqui está falando que é amida, então a gente sabe que a função é uma amida. É o nitrogênio, não é? Ligado com o C-O. A gente já sabe disso aí. É a função grupo funcional. Aí a gente sabe também o quê? Que ligado ao nitrogênio, a gente tem um propil. Um propil quer dizer o quê? 3 carbonos, tá? Então, ligado ao nitrogênio, a gente tem 3 carbonos. A cadeia principal, nesse caso aqui, vai ser o et, 2 ligações simples e termina com a amida. Observe a estrutura. Então, tá aqui. Olha só, o nitrogênio, no nitrogênio a gente tem um propil, como eu disse, propil 3 carbonos ligado ao nitrogênio. E depois a gente tem a cadeia principal, que é o et, 2 carbonos. O quê? Amida, que é a função amida. Lembrando, pessoal, que o an aqui são ligações simples entre os carbonos. Então, tá aí, tá? Lembrando que esse grupo aqui, ele é o grupo que é classificado como grupo da amida. Tá bom? Vamos ver outro, para ver se vocês entenderam mais. Escreva a estrutura, a fórmula estrutural do N-etilpropanamida. Lembrando que a primeira coisa que a gente olha é a função. O final aqui, a terminação, o sufixo é amida. Então, já sei que se trata de um C-O ligado ao nitrogênio, né? Só que a gente tem no nitrogênio um etil. Etil é o quê? É 2 carbonos. Então, a gente já tem ali uma substituinte do hidrogênio, desse nitrogênio aqui, que é um metil. Então, no nitrogênio eu tenho ligado um metil. Então, qual seria aqui? Seria uma amida primária, secundária ou terciária? Observe que nesse nitrogênio a gente tem apenas um metil. Depois a gente vai para a cadeia principal, que é próprio. Então, a gente tem o quê? Vai sobrar um hidrogênio. Então, nesse caso, é uma amida do tipo secundário. Observe a estrutura. Olha aqui. Tá vendo? O nitrogênio, nesse nitrogênio a gente tem ligado um grupo radical etil, e a gente tem a cadeia principal com 3 carbonos, que é o própano. Ligações simples an e amida, porque esse é o grupo funcional da amida. Tá bom? Outro exemplo para a gente entender. Esse exemplo é bem tranquilo. O que muito cai assim no Enem, nas provas de alguns vestibulares, é a classificação, quais são os tipos de funções em uma determinada estrutura. É muito comum isso aí.
Então, tá aqui uma estrutura da lidocaína. Essa lidocaína, ela pergunta o seguinte, tem qual forma? Quais são tem essa forma. Quais são as estruturas, ou seja, quais são as funções que a gente pode identificar nessa estrutura aí? Observe que ele diz amida e amina terciária, amida e amina secundária, amina secundária e amina terciária, amina primária e amina secundária, cetona. E a gente vai vendo que a gente vai cortando. Tem cetona? Só C dupla O? Tem. Só que para ser cetona não poderia estar ligado com o nitrogênio. Então, a gente já corta logo isso aqui, tá? Porque para ser cetona aqui deveria ter outro carbono. Aí sim seria uma cetona. Fora isso, não. Amina primária. Amina primária, gente, olha lá para o nitrogênio. Para ser amina, a gente tem o quê? O nitrogênio, proveniente da amônia, né? Nitrogênio, e ou um desses hidrogênios são substituídos, ou 2 ou 3, dependendo. Nesse caso, ele falou amina primária, então seria só apenas um hidrogênio. Então, observe que temos 2 hidrogênios, 3, na verdade, porque aqui, ó, se você observar, C2H5 é um etil, só que ele colocou entre parênteses 2. Então, nós temos dois radicais, 2 substituintes do tipo etil aqui. Então, nesse caso, é uma amina terciária, tá? Porque tá ligando aqui, ó, 2 etil e esse grupo de cá. Então, é uma amina terciária. Então, já corto aqui, que nesse caso não está falando de amina terciária. Aqui tem sim uma amina terciária, mas ele fala que também tem uma amina secundária. Onde tem amina secundária aqui, gente? O único lugar que tem amina é aqui, porque aqui já é uma função amida. Então, eu também corto aqui. Eu vou ficar entre a A e a B, tá? Mas a A fala que é amida, a B também fala que é amida. A única diferença vai ser a amina terciária ou secundária. Observe que aqui é um nitrogênio. E aqui eu tenho C2H5, 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 radicais do tipo etil aqui ligado ao nitrogênio. Então, nesse caso, vai ser o quê? Uma amina no tipo terciária. Então, vai ser a letra A. Então, não esqueça também que se fosse secundária, teria que ter um hidrogênio aqui. Então, se não tem hidrogênio, quer dizer que os 3 hidrogênios dessa estrutura, eles foram substituídos. Então, por isso, amida e amina terciária, letra A. Tá bom, gente? Então, é isso aí. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua com outras questões, com outra função, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se precisar, volta o vídeo novamente para vocês tirarem as dúvidas. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.